Salmo número 23, Salmo de Davi, número 23. É interessante como que Deus trabalha, né? Não era a palavra que eu ia pregar, mas o Espírito Santo tem colocado no meu coração para ministrar o Salmo número 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu creio que Deus quer falar com pessoas. Deus quer bradar em corações no dia de hoje. É um salmo muito conhecido da igreja. É um salmo que eu amo, que eu oro quase todos os dias da minha vida esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A sua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor está ministrando ao meu coração aqui sobre esse salmo, felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quero falar para você, começando do versículo 6, de baixo para cima, né? Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com o Senhor, tenha compromisso com a casa de Deus, tenha compromisso com a casa do Senhor. Domingo, o Senhor me usou muito na ministração da inauguração da nossa igreja aqui no Jardim Aeroporto, e à noite também na nossa igreja da Rocinha. Muitas vezes as pessoas combatem tanto nessa questão, não precisa de templo para adorar, não precisa de templo para congregar. Mas como nós vimos nesse momento de pandemia aí, como o templo fez falta, né? Um lugar para nós estarmos ali congregados, em comunhão com os irmãos, adorando, louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor, ouvindo a ministração da palavra que traz fé ao nosso coração, que produz fé ao nosso coração. Então, quando o salmista ele termina, habitarei na casa do Senhor por longos dias, eu creio que o Senhor está falando com você hoje que está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado dos trabalhos na casa do Senhor, está por algum motivo desanimado, rebeliado, eu não sei. Isso é você que tem que fazer um trato com Deus, é você que tem que ter um diálogo com o Senhor. E eu tenho ensinado isso para as pessoas que tem convivido conosco ali no ministério. Muitas vezes o maior impedimento de uma pessoa congregar, estar na igreja, o problema não é Deus, o problema são os relacionamentos entre nós. E os relacionamentos entre nós, Jesus, ele fala algo muito interessante para mim e para você, que não é só para ser ouvido, mas principalmente vivido e praticado. Primeiro, o amor entre os irmãos. Nisso conhecereis que sois os meus discípulos, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E praticamente junto ao amor está o perdão. Perdoai-vos uns aos outros. Pedro chegou para Jesus: mestre, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 é o que diz a lei. Jesus fala: Pedro, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. E Jesus, ele é um Deus que nos ensina com autoridade, porque ele deu o exemplo. Quando ele estava pendurado na cruz, no madeiro, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele ensinava pelo exemplo. No momento de agonia, no momento de aflição, pendurado na cruz, ele já tinha ministrado acerca do perdão, ele já tinha ensinado sobre perdão, ele já tinha praticado o perdão, mas no momento de maior agonia da sua vida na cruz, ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eu quero falar para você hoje: tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com a casa de Deus, tenha compromisso com a igreja do Deus vivo. A igreja é um corpo do qual Cristo é o cabeça. Do qual Cristo é o cabeça. Eu não sei porque você parou, eu não sei porque você desanimou, eu não sei porque tanta raiva, tanta mágoa no teu coração, mas é algo que eu tenho para te dizer hoje, da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus. Se você tiver compromisso com Deus, aquilo que Ele quer cumprir na tua vida, a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Não pense que o caminho vai ser inverso, porque não vai ser. Ou você habita na casa do Senhor por longos dias, laborando, fazendo a obra enquanto é dia,
ou tudo isso que você tem pedido para Deus, muitas vezes Deus vai deixar retido. Deus não vai conceder para você, por quê? Porque você não está servindo, porque você não está amando, porque você não está perdoando. Todo discípulo de Jesus tem que apertar a tecla SAP da sua vida. Nós sabemos que quando você está assistindo uma televisão e você quer ver ali o original, o idioma original, o som original do filme, tem uma tecla no controle que chama assim tecla SAP. E você precisa então apertar aquela tecla SAP caso você queira ouvir, assistir no idioma original. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa apertar a tecla SAP para viver o seu ministério, para viver o seu chamado. E a tecla SAP para o homem de Deus, a tecla SAP para a mulher de Deus é SAP, S de servir, A de amar e P de perdoar, S de servir. Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando você se compromete com Deus, na casa de Deus, serviço aos irmãos, você está servindo, fazendo como se fizesse primeiramente para Deus. Então sirva. Porque Jesus ele não veio para ser servido. Aperte a tecla SAP na tua vida, homem de Deus, mulher de Deus. Outro requisito, amar. Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu amo ao Pai, assim como eu amo a vocês, amem-se uns aos outros. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu próximo. Se eu não amar os meus irmãos, se eu não amar aqueles que estão congregados comigo. Então essa é a tecla SAP da tua vida. E o P, então S de servir, A de amar e P de perdoar. Raiz de amargura contamina, raiz de amargura nos priva da graça de Deus, raiz de amargura nos priva das bênçãos de Deus, raiz de amargura nos contamina. E o Senhor ele não quer pessoas contaminadas, o Senhor quer pessoas puras, limpas, santificadas. Por isso que lá em Hebreus fala assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Um dos processos de santificação é a limpeza pelo perdão, é a purificação pelo perdão. Perdoar é fácil? Não, é muito difícil. Jesus sabia disso. Deus sabe disso, que perdoar é difícil, porque o nosso coração muitas vezes é duro, o nosso coração muitas vezes é raivoso, é iracundo, é coração que não quer perdoar, como hoje foi pedido aqui um hino: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer. Se o seu coração e o meu é disposto a obedecer, então nós precisamos perdoar, porque isso é mandamento de Deus. Hoje eu recebi no meu WhatsApp um pedido de uma pessoa, falou: pastor, eu preciso aprender a perdoar, eu quero perdoar. Eu falei: irmão, entre em oração, peça essa graça para Deus. Perdoar não é fácil, mas é mandamento de Deus. Perdoar não é fácil, mas quando nós nos dispusermos a obedecer a Deus e pedirmos essa graça, esse perdão ele vai brotar no nosso coração, vai ser algo genuíno, vai ser algo tremendo, vai ser algo de Deus. Por quê? Porque primeiro eu me dispus a querer perdoar, eu dei um passo. Eu falei para Deus: Deus, eu quero perdoar. Então, homem de Deus, mulher de Deus, aperte a tecla SAP na sua vida para viver o original de Deus para ti, para viver a vontade de Deus para ti, para que o Senhor, esse cuidador, seja o teu pastor, que nada te falte, que Ele possa te deitar em verdes pastos e te guiar a águas tranquilas, todo esse mar revolto, toda essa agitação. Não, o Senhor ele vai te dar descanso, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai renovar as tuas forças, vai refrigerar a tua alma. O Senhor vai guiar você pela sua vontade, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você vai experimentar dias maravilhosos aqui na face da terra, mas você precisa olhar para dentro de si hoje e ver: eu estou servindo, eu estou amando, eu estou perdoando. Até quando ficarás de braços atados, de mãos atadas, nesse rancor, nesse remorso? Não, comece agora a se desprender das amarras que te impedem a avançar. Nosso coração muitas vezes é um coração egoísta, que só olha para nós mesmos, que só tem a justiça própria. Não, vamos olhar para o nosso próximo como Deus olha para eles, com compaixão, com amor, com ternura, com gratidão.
Porque ainda que você ande por vales de sombra de morte, você não vai temer, porque vai ter a certeza que o Senhor está contigo. E a vara e o cajado dele nos consola. O cajado da repreensão. Deus corrige a filhos, Deus repreende a filhos. E o cajado dele vai te consolar. O cajado de Deus não é um cajado que mata. O cajado de Deus é um cajado que levanta. A exortação de Deus não é uma exortação que mata. A exortação de Deus é uma exortação que corrige para encorajamento, para te encorajar a cumprir os planos, os projetos, os desígnios de Deus para a tua vida. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os projetos de Deus são maiores que os nossos projetos. E se você entender isso, que vai haver proteção na tua vida, vai haver provisão na tua vida pelas bênçãos da obediência. Quando você entender que a tecla SAP, servir, amar, perdoar, na sua vida está ligado. Ele vai preparar uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos, não para vanglória, mas para honra. Vai ungir a tua cabeça com óleo, o teu cálice vai transbordar, vai haver fartura, abundância. Porque é assim que Deus trabalha na minha e na tua vida. E a bondade e a misericórdia vão seguir-nos todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Nos seguindo todos os dias da nossa vida. Oh Deus maravilhoso que nos ama. Então deixa tudo hoje, deixa tudo para trás, deixa tudo na cruz do Calvário e siga Cristo Jesus com a alma leve, com a alma feliz. Entra na presença de Deus, ore, clame. Domingo eu ministrava lá na Rocinha acerca do chamado de Levi. Quando Jesus fala para Levi, segue-me, Jesus não precisou dar explicações, ele só disse segue-me. E o Senhor está dizendo para você hoje, segue-me. E o Senhor quer que você tenha um compromisso de habitar na sua casa todos os dias, de estar na presença de Deus todos os dias. O Senhor está falando para você, segue-me, segue-me, segue-me. E Levi então, Mateus, o publicano, ele deixou tudo e seguiu a Cristo. Ele deixou tudo e se levantou e seguiu a Cristo. É tempo de você deixar tudo, deixa as amarras, deixa o embaraço, deixa o pecado, deixa as mágoas. E siga a Cristo Jesus, porque quando você deixar tudo, os desígnios de Deus vão se cumprir na tua vida, ainda que as pessoas apontem, ainda que as pessoas falem como falaram de Levi. Não é um publicano, não é um pecador. E olha só, agora chama uma multidão de publicanos para ceiar. Olha só onde ele está. Jesus fala, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, nem os justos que precisam de mim, mas os pecadores. Ei, Jesus é o médico do médico, advogado dos advogados. Mas Ele quer que eu e você tenhamos compromisso com Ele. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A igreja é importante sim, congregar é importante sim, estar em comunhão é importante sim. É importante sim. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, do qual Cristo é o cabeça. Nós precisamos sim nos reunir, congregar e habitar na casa do Senhor por longos dias, porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não deixa nada te afastar, não deixa nada te desanimar, não deixa nada te impedir de congregar. Não abandone a congregação, como é dito lá na carta de Hebreus, como é costume de muitos, porque você vai se arrepender lá na frente. Se eu fosse testemunhar aqui do meu ministério, teria muitos motivos para ter abandonado a casa do Senhor, para ter abandonado a igreja do Deus vivo. Mas o Senhor imprimiu no meu espírito convicções. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho servido, e eu quero fazer isso por Ele, servir aos meus irmãos, ao meu próximo, amar aos meus irmãos, aos meus próximos, e perdoar aos meus irmãos, ao meu próximo. É assim que o homem de Deus, a mulher de Deus vive. Não é o servo maior do que o seu senhor, não é o servo maior do que o seu mestre.
Que nós possamos aprender hoje e nos regozijar e nos alegrar, felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus vai te dar graça. Eu quero liberar essa palavra na sua vida hoje. Deus vai te dar a graça de apertar a tecla SAP da sua vida, servir, amar e perdoar, ter o Senhor como teu pastor. Nada vai te faltar, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a unção, não vai te faltar o necessário, não vai te faltar a provisão, não vai te faltar, porque Deus vai derramar, porque quando Ele abre as comportas dos céus, as bênçãos do Senhor chegam em justas medidas sobre a nossa vida. Senhor, libera hoje. Libera essa palavra na vida de todos esses que estão comigo nesse momento, Pai. Libera mesmo essa unção, essa provisão, essa direção, meu Deus, essa cura, essa libertação, essa salvação. Águas de salvação sendo liberadas sobre a tua casa, sobre a tua vida. É o que nós oramos e clamamos e profetizamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deixa tudo e siga Jesus. Aperte a tecla SAP da sua vida.